Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis. Capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu dei um tema a essa mensagem dessa noite. E o tema é: há uma provisão de Deus para a sua vida. Eu vou dizer novamente. Há uma provisão de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Será que você pode ser um profeta aí e dizer para essa pessoa, para esse irmão que está ao seu lado direito, talvez esquerdo, na sua retaguarda, isso? Seja alguém e profetiza isso sobre a vida dele e dela. Há uma provisão, diga aí. Há uma provisão de Deus para a sua vida. Há uma provisão de Deus. E para falar nesse tema, Deus me direcionou a esse texto, que está em 1 Reis, livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim: encontraram? Então Elias, o tesbista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustente, você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Senhor, a tua palavra está aberta. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Assim como o Senhor já tem ministrado ao meu coração através dessa palavra, usa-me como instrumento para transmitir a tua palavra com graça, com sabedoria do alto, com autoridade do Senhor. E todos aqueles que estão aqui presencialmente, todos aqueles que ouvirão essa mensagem pelas redes sociais, que sejam alcançados, impactados, renovados, fortalecidos na fé, através dessa mensagem. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Pode se assentar. Há uma provisão de Deus para a sua vida. E nesse texto, já preguei algumas mensagens nesse texto e volto nessa noite, Deus me direcionou a voltar a pregar novamente nesse texto. Falar do profeta Elias é falar de um homem de fé, um homem de coragem, um homem ousado, um homem que se entregou a Deus, foi um profeta e viveu num tempo muito difícil. Não foi fácil para o profeta Elias no seu tempo. Assim que talvez para alguns que me ouvem nesta noite aqui ou nas redes sociais, também tem sido tempos difíceis para você. Vivemos períodos de indecisões acerca de tantas coisas, e uma delas que nós estamos vivendo esses dias é acerca das eleições. É o candidato A, é o candidato B, é porque esse vai melhorar, não, esse não, o outro sim.
Então há muitos questionamentos, e algumas pessoas estão discutindo, estão brigando entre si, amizades sendo rompidas por causa dessa questão política. E muitas perguntas surgem nas nossas mentes. O que será uma delas? O que será do futuro do nosso país? Como vai ser? A gasolina vai subir de novo? É uma das perguntas, né? Será que a inflação já está alta? No início do ano, até o meio do ano, o combustível estava lá em cima. E agora que deu uma diminuída no preço, facilitou um pouco, né? Principalmente quem anda de carro, usa o veículo para trabalhar. No meu caso, né, eu uso o carro todos os dias para ir para o trabalho, e tantos outros irmãos aqui também. E fica então essas perguntas, questionamentos. Vivemos dias de apreensões no nosso país. O mundo vive sob uma grande pressão. É a guerra na Ucrânia e ainda não há indícios de terminar e se agrava e se fala em guerra nuclear e assim por diante, irmãos. São muitas informações que chegam até nós, além das questões nossas aqui do Brasil, as questões internacionais, e aí é um turbilhão de coisas. Se nós não tomarmos cuidado, isso nos leva a uma ansiedade excessiva, que pode roubar o seu sono, a minha e a sua paz. Pode trazer perturbação sobre o nosso coração. Então Elias, ele viveu num tempo muito difícil, onde o próprio rei não temeu a Deus, a sua esposa muito menos. Pelo contrário, além de não temer a Deus, de não servir a Deus, influenciou a nação a se voltar para a idolatria. O profeta Elias chega um momento que alguns entendem que ele chegou num período depressivo, de depressão, já quase no final do seu ministério, mas o Senhor foi ao encontro dele, e ele ali diz algumas palavras para o Senhor, dizendo: olha, Senhor, só eu sirvo o Senhor. Todos se desviaram, todos se abandonaram, e eu estou aqui nessa caverna, porque eu estou com medo, amedrontado, fui ameaçado, ameaçaram contra a minha vida. E Deus, que é maravilhoso, que renova, que não desiste de nós, também não desistiu do profeta. Deus diz: Elias, você não está sozinho, porque primeiro eu estou com você. E fora isso, você está se sentindo sozinho, mas há 7.000 aqui em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Então, dentro disso, irmãos, dessa palavra, eu apenas aqui introduzindo essa mensagem, eu e você não estamos sozinhos. Alguém pode, na sua mente, questionar algumas afirmações que o pregador faz. Talvez na sua mente você faz alguns questionamentos de alguma afirmação, talvez da afirmação do título dessa mensagem. Talvez o seu coração está tão perturbado, talvez cheio de
muitas coisas que quando a frase há uma provisão de Deus para a sua vida, surge na sua mente, no seu coração, um ponto de interrogação. Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Eu quero profetizar que vai acontecer. Mas você precisa acreditar. Você precisa crer para que o milagre seja uma realidade na sua vida. Porque Deus trabalha através da nossa fé. Então aqui no capítulo 17, na leitura base da mensagem, diante da situação, o povo voltado à idolatria, e eles atribuíam a prosperidade, a chuva, as colheitas abundantes que havia em Israel, eles atribuíam tudo isso a Baal. Ficava um tempo sem chover, voltava a chuva, eles, em vez de adorar o Senhor, eles adoravam a Baal, dizendo: olha, Baal nos abençoou com a chuva, tivemos boas colheitas. E Elias ficou incomodado com isso. Ah, é assim? Então ele buscou a direção de Deus. Senhor, eu vou orar ao Senhor, que por 3 anos e meio não vai chover. E essas pessoas vão ver se é Baal mesmo que envia a chuva. Irmãos, e ele profetizou. Deus confirmou. E os dias foram, e Deus deu a direção ao profeta: olha, você profetizou, eu confirmei, vai acontecer isso. Então, sai daqui de Israel, vai para além do Jordão, há um riacho lá, e vou te sustentar lá. Porque Acabe vai procurar a sua vida, vai querer tirar, Jezabel vai querer matar você. E a situação foi se agravando. Sabemos o quanto é importante a chuva para a agricultura, enfim, para matar nossa sede e tantas outras coisas. Para a indústria. E começou a seca sobre Israel. E Deus então envia Elias para esse lugar. E chegou o momento, por causa da falta da chuva, diz que o riacho começou a secar. A palavra de Deus é para Elias: vá que eu vou te sustentar. E Deus disse dessa forma que ele iria trabalhar para sustentar o profeta. Você vai beber do ribeiro, e eu vou ordenar alguns corvos para que leve para você de manhã e à tarde carne e pão. E assim foi por vários dias. E a seca então começa a se agravar. Enquanto preparava essa mensagem, eu fiquei pensando ali, tentando analisar Elias naquele lugar. Ele estava sozinho. Eu fiquei imaginando ele observando um riacho. Quando ele chegou ali, a água era mais corrente. E no decorrer dos dias, foi diminuindo. Diminuindo. Fico imaginando quando já não havia mais água, porque vai secando, vai ficando a terra úmida, até que chega um momento que a terra seca. E talvez um dia Elias diz: olha, aqui Deus me enviou para cá, disse que vai me sustentar, o rio está secando. E de repente um dia o corvo não chega com o pão e com a carne. E aí sabe o que Deus ministrou no meu coração dentro disso, irmãos? Há um tempo de Deus para todas as coisas. O tempo de Deus ali, para Elias,
Chegou o momento que terminou. A porta ali da provisão fechou para Elias. E o que Deus ministrou no meu coração, ministra a você nessa noite, nessa mensagem. Uma porta pode se fechar, mas a providência de Deus, a providência de Deus jamais vai deixar de existir na minha vida e na sua vida. A provisão terminou. Elias poderia questionar, mas Senhor, o Senhor não poderia manter esse rio corrente? Poderia. Deus não poderia continuar enviando a provisão para Elias? Poderia. Mas há um tempo de Deus para todas as coisas. E eu quero aqui em nome de Jesus dizer a você, se uma porta fechou para você, Deus tem uma porta melhor. Quem crê, diga amém. Há uma porta aberta para você. Então não há motivo para se desesperar, para entrar em pânico, para duvidar de Deus. Há um tempo de Deus. Pode uma porta se fechar. Pode uma outra se fechar. Mas a provisão de Deus nunca vai faltar. Ele tem uma saída. Ele tem uma porta aberta para mim e para você. Como será, pastor? Não sei. Como que vai acontecer? Não tenho resposta. Mas uma coisa eu posso afirmar, que Deus vai fazer, Ele vai. Elias obedeceu a palavra, Elias está na direção de Deus. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus está na direção de Deus, pode descansar o seu coração. Pode descansar, porque há uma provisão de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Creia nisso. Você é jovem, você é adulto, você é pai de família, talvez a situação está, o vento forte está batendo na sua casa. Há muitas incertezas, indefinições, como eu falei no início da mensagem, diante do cenário político, diante de tantas coisas que nós temos ouvido, mas quando caminhamos dentro da palavra de Deus, da direção do Senhor, podemos descansar o nosso coração, que Deus vai entrar com a providência. Digam amém. Amém. Você que crê, diga amém. Amém. Ajude o pregador. E aí? O rio secou. O corvo não apareceu. Mas Deus se apresentou. Deus não se esqueceu do seu profeta. Porque Deus estava na causa. Foi Ele que permitiu. Foi Ele que atendeu a oração do profeta. Então, no versículo 8, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e fique lá. Ali eu ordenei uma viúva que dê comida para você. Você pode dizer amém? Amém. Há sempre uma provisão. Há sempre uma saída da parte de Deus. Eu já vivi isso. Eu tenho certeza que você já também viveu essa experiência. De presenciar o milagre de Deus nas nossas vidas. O agir, a providência de Deus chegou naquele momento que talvez não foi o meu tempo, não foi o seu tempo. Não sabíamos como seria, mas Deus chegou com a providência.
Ele usou alguém. Ele nos direcionou para algum lugar. Eu lembro que no ano de 1800, meu Deus. Ganhei de Matusalém, irmãos, agora. Jesus. 1989. Faz tempo, hein? Agora, 1800, não, mas 1900. Cheguei em Campinas, desempregado, naquele tempo, poucos empregos, poucas portas de emprego sendo oferecida, eu ainda jovem. E aí um dia, orando a Deus, pedindo para que Ele abrisse uma porta de emprego para mim. Aí Ele me fez vir na minha mente uma empresa. E Deus falou, olha, pode ir lá que há uma porta aberta para você. Irmãos, e cheguei lá, a porta estava aberta mesmo. Então são experiências que Deus nos concede, nos dá. Quando nós oramos com fé a Ele, buscamos, Ele vem com a providência, Ele vem com a provisão. Aqui terminou o tempo de Deus para Elias. Deus tinha algo a tratar com a mulher, com uma viúva. Talvez a princípio Eliseu, eu creio que Elias entendeu, mas que estava na direção de Deus. Mas há muitos hoje que não entendem, muitas de nós, eu e você não entendemos algumas situações. Questionamos, perdemos o sono, ficamos preocupados. Isso não nos leva a nada, só nos desgasta. Porque quando acreditamos de verdade, quando nós descansamos em Deus, a vitória ela vem. Então Elias se levanta daquele ribeiro que está seco agora. Sabe quantos quilômetros ele andou, irmãos, para chegar da onde ele estava até aos termos de Sidom? 1000 quilômetros. Saiu de um extremo para outro extremo de Israel. E nesse caminho, como ser humano que Elias foi, aqui podemos conjecturar, pensar, no meio do caminho talvez ele pensou, olha, se Deus está me mandando, olha, ele me enviou lá no Querite, secou, a provisão de Deus terminou lá para mim, está me direcionando ir para cá dessa viúva. Agora, provavelmente, essa mulher deve ser uma mulher bem de vida, com bastante provisão, e lá eu vou ficar tranquilo. Chegando lá, irmãos, nós conhecemos, talvez você conheça o texto. Uma mulher que tinha apenas um pouquinho de farinha, aí está no texto, capítulo 17, versículo 10. Ele chegou lá, ao portão da cidade, encontrou a viúva, e sabe o que ela estava fazendo? Apanhando lenha. Para fazer a última refeição para ela e o filho dela. E sabe qual era o objetivo dessa mulher? Olha para onde Deus enviou o profeta, para a casa dessa mulher, e olha a situação que ela se encontrava. Ela tinha 3 objetivos, essa mulher. Primeiro, pegar alguns gravetos, alguma lenha, para acender o fogo.
Segundo, pegar o restinho da farinha, o restinho do azeite e fazer um pequeno bolo para ela e para o filho. Seria a última refeição no pensamento dela, no natural da vida, do mantimento que estava na mão dela. E em terceiro, esperar a morte. Então, primeiro objetivo é o que foi o que ela diz ao profeta. Porque o profeta, quando chegou, ela não conhecia Elias. E chega um homem estranho para ela e diz: olha, faz um bolo para mim. Traz um pouco de água. Ela diz: olha, eu não sei nem o seu nome, mas você está me dizendo isso, me pedindo isso. Eu tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. E o meu objetivo é esse, olha, é fazer, comer e esperar a morte. Aí o profeta diz para ela: vai e faz como eu estou te mandando. Porque assim diz o Senhor: a farinha não vai faltar, e nem tampouco o azeite vai faltar. Foi liberada uma palavra para aquela mulher. Mas agora, imaginemos, aquela mulher certamente já estava com fome, ela e o seu filho, porque havia escassez de alimento. Só restava a ela um pouco de azeite e de farinha. E chega alguém e diz para ela o que está no texto que eu narrei aos irmãos. Se eu e você estivesse lá, será que nós faríamos o que ela fez? Ou diríamos a Elias: olha, eu não te conheço, você está dizendo essas palavras aí, mas para mim não significa muita coisa, eu não vou repartir o que eu tenho com você. Olha a minha situação e a do meu filho. O nosso pensamento é esse, de comer essa última refeição e esperar a morte, porque não havia mais alimento. Mas olha, irmãos, a diferença. Eu coloquei aqui uma posição negativa, mas essa mulher, ela não fez, ela não tomou o caminho de alguém que não crê, de alguém que tomou o caminho da dúvida, mas ela tomou o caminho da fé. E ela obedeceu, diga, ela obedeceu. Ela teve fé, diga, ela teve fé. E aí está toda a diferença, entre aquele que crê e aquele que não crê. Porque quando alguém decide acreditar na palavra do Senhor e exercer a sua fé, o milagre acontece. A provisão de Deus chegou para Elias, e agora não só mais para ele, mas também para aquela mulher e para o filho dela. Olha como que Deus trabalha. Elias, Deus poderia sustentar ele lá até o final da seca, lá no Querite, poderia. Mas Deus queria também agora trabalhar na vida dessa mulher. E era o profeta que Deus queria usar. O que eu quero dizer aqui, irmão, nessa palavra, a minha, você aplicando a mensagem nesse texto, aqui nesse momento da palavra, que é o seguinte: Deus levantou eu e você, irmãos, para fazer a diferença nessa terra, para sermos a luz dessa terra, a luz desse mundo.
para levar aquele que está desesperançado esperança. Aqueles que estão em dúvida acerca desses dias que nós estamos vivendo, mesmo que ele cite o candidato que não seja o seu, não vá brigar com ele, em nome de Jesus, amém? Não brigue com ele, nem com ela, seja com quem for. Diga, eu creio no Deus que eu sirvo. Você vai dizer para essa pessoa que eu estou aqui conjecturando, que se você encontrar com ela, que você conversar com ela. Eu creio num Deus que sirvo, Ele entrará com a provisão, independente do partido A, do partido B. Do candidato A ao candidato B. Irmãos, eu trabalho já há 40 anos, ou mais. Trabalho desde os 13 anos. E já passei por vários... Eu sou lá do tempo da ditadura, irmãos. João Figueiredo. Mas desde lá, dos meus 13 anos, eu sempre trabalhei. Jamais fiquei desempregado. Deixa eu corrigir. Não fiquei mais de que 1 mês, 2 meses desempregado em toda a minha vida. Sarney, Collor, lá atrás era para ser o Tranqueiro do Neves, ele morreu, foi o Sarney que assumiu. Depois veio o Collor, depois veio Fernando Henrique, veio Itamar, veio Lula, irmãos, veio Dilma, veio, que ficou 2 anos aí, Temer, veio Bolsonaro, irmãos. Até hoje, o Deus que eu sirvo, Ele tem me sustentado e sustentado a minha casa. Ele tem sustentado você também. Por isso não devemos ficar brigando aí. Porque a nossa fé tem que estar, não tem que estar em homens, em governo. A nossa fé tem que estar naquele que nos salvou, aquele que é o nosso Deus. Não temas, não se desespere, angustie o seu coração, creia no Senhor, viva para o Senhor, obedeça, seja obediente à palavra do Senhor. Então os 3 objetivos dessa mulher eram esses: pegar os gravetos, fazer um fogo, pegar a farinha, um azeite, fazer um último bolo e esperar a morte. Irmãos, para aqueles que confiam no Senhor e obedecem a sua palavra, Deus vai entrar com a providência. Não a morte, mas a vida. Jesus diz, no Evangelho de João 10:10, o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Mas na parte B, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A fé que essa mulher depositou em Deus e na sua palavra, que foi dita através do profeta Elias, levou aquela mulher a trocar a certeza humana pela certeza de Deus. Olha que frase. A fé que aquela mulher depositou na palavra de Deus, que foi direcionada através do profeta Elias. Ela trocou. Ela fez uma troca. Porque a certeza humana era, vou comer e vou esperar a morte. Mas ela decidiu trocar a certeza humana diante da sua realidade, daquilo que ela estava vivendo, pela certeza de Deus. É isso que acontece quando caminhamos pela fé. Tudo pode estar dizendo ao contrário. Todos podem dizer, olha, está difícil. Não vai acontecer.
Mas quando exercemos a fé, a morte é transformada em vida, a tristeza em alegria, a escassez em abundância. A escassez em abundância, porque Deus, Ele é provedor. Não só nas questões materiais, mas também a provisão de Deus para a nossa vida espiritual. O texto que eu li no início do culto, Lucas 19, que fala sobre, inicia falando sobre a transformação, a salvação de Zaqueu. É essa provisão que Deus um dia deu para mim e para você, que já decidimos por Cristo. Um dia nós estávamos mortos, nossos pecados, delitos, como diz Efésios 2:1. Mas fomos alcançados por essa graça, que se chama Jesus Cristo. Não é mérito nosso, a Bíblia diz que não é por mérito que nós somos salvos, mas é pela fé. É pela fé que um dia nós recebemos de Deus. Porque a fé que salva é a fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Então um dia Deus nos deu o privilégio de ouvirmos a sua palavra. Alguém ministrou, alguém nos convidou, alguém falou de Deus, alguém falou de Jesus, para mim e para você. E aquela palavra, que não foi daquela pessoa, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando ela chega, ela transforma. Quando ela chega, ela muda. Quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, lá em cima estava Zaqueu. As pessoas odiavam Zaqueu, porque ele era judeu e trabalhava para Roma, cobrando impostos das pessoas, dos cidadãos de Israel. Então os judeus não queriam nem ver Zaqueu na frente, odiavam ele. E além dele ele não era apenas um cobrador, ele era chefe. Imagine só. Além, de trabalhar para Roma, ele era chefe dos cobradores de impostos. As pessoas diziam, olha, esse além de ser cobrador, ainda é chefe, ainda manda os demais cobrar ainda. Direciona os demais cobradores para cobrar impostos. Mas Jesus, passando por Jericó, Zaqueu subiu naquela árvore. E Jesus sabia que ele estava ali. E Jesus diz, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou estar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aqueles que odiavam Zaqueu começaram a descer o pau em Jesus, nos discípulos. Esse entra na casa de pecadores, de cobradores de impostos. Esses homens nos oprime, nos escraviza, tira aquilo que é nosso. E começaram a condenar Jesus por Jesus entrar na casa de Zaqueu. Então Zaqueu, em um certo momento da estadia de Jesus na sua casa, ele se levanta. Ele se posiciona e diz, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa atitude de Zaqueu demonstra que houve uma transformação na vida dele. E Jesus vai dizer, olha, hoje chegou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E esses que estavam perdidos, eu e você nos incluímos.
E essa salvação chegou até mim e até você, meu irmão, minha irmã. Se ainda não chegou, fica o desafio para o seu coração. Decida-se por Jesus nessa noite. Tanto você que está aqui presencial, como você que me ouve aí pelas redes sociais. Decida por Jesus, porque Deus tem provisão para cada um de nós. Essa talvez seja a maior provisão de Deus para a humanidade. É salvar, é libertar o homem da escravidão, do pecado, a mulher, do jugo do pecado. Então, há provisão de Deus. É bom quando nós ouvimos falar acerca de provisão material. Deus faz isso, faz. Mas nós não podemos, nessa mensagem, jamais eu poderia deixar de falar que Deus tem uma provisão para a vida espiritual. Tem uma salvação para cada um de nós. E precisamos viver essa salvação. Então aquelas pessoas que acusaram Jesus e apontando para Zaqueu por causa da vida torta que ele vivia. A Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. Agora Jesus vive em mim, vive em você, vive em nós, no meio do seu povo. Então não há nenhuma condenação. Não podemos aceitar que as pessoas apontem para nós e nos condenem, nos critiquem. Se andamos segundo a palavra, nós temos autoridade para dizer, olha, eu sei quem eu tenho servido. Eu sei quem é o meu Deus. Porque muitas vezes até no meio do círculo familiar, de repente alguns se levantam para nos acusar e coisas nesse sentido, mas nós sabemos a quem nós servimos. Estou partindo para o final dessa mensagem. Quando então a viúva usa a fé, ela troca a morte pela vida, como eu já disse. Ela trocou o pouco que era visível pelo muito que ainda estava invisível, mas que estava lá, preparado para ela. Quando ela usou a fé, ela troca a morte pela vida, ela troca o pouco visível, aquilo que ela estava vendo. O visível era o pouquinho de azeite e o pouquinho de farinha, era o visível. Antes ela usar a fé, antes do profeta chegar. Mas quando ela recebeu a palavra do profeta, da parte de Deus, ela trocou o visível pelo invisível, pelo milagre. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a sua situação. Talvez você veja à igreja nesta noite, aquele que está nas redes sociais me ouvindo, ou vão ouvir essa mensagem, e pensando na sua vida, contextualizando o que você está vivendo. Mas não tem outro caminho para o milagre chegar na minha vida e na sua vida, se não for através da fé. Analisemos mais um pouco a atitude de fé dessa mulher, dessa viúva. Foi fácil para ela? Não. Assim como também não é fácil para mim e para você, diante de algumas situações, como eu compartilhei, do emprego que Deus me preparou, lá em 1989. Deus diz, olha, vai lá, que eu já preparei. Em obediência eu fui. E a porta estava aberta. Louvado seja Deus. E tantas outras experiências que já tive, irmãos, nessa minha caminhada com o Senhor, servindo ao Senhor nesses anos. De ver a provisão de Deus sobre a minha vida. Você também tem tido experiência. Mas precisamos agir pela fé. Trocar o visível pelo invisível de Deus. Olha, é o pouco, mas eu vou colocar na mão de Deus. Eu vou colocar na mão do Senhor. Aí o pouco se torna muito. Digam amém.
diante do que você pensou aí, diante da sua situação. É isso. Talvez as suas forças tenham se esvaído. É pouca a sua força. Mas quando você, aquele que quer alcançar o milagre, mesmo tendo pouca força, coloca diante de Deus: Senhor, é isso que eu tenho. O Senhor vai transformar isso em muita força. E você verá o milagre do Senhor acontecer na sua vida. É o que essa mulher fez. Ela trocou o pouco que era visível pelo muito que ainda ela não estava vendo. É o que a palavra diz em Hebreus 11:1, acerca da fé. Nós não vemos a fé, é isso. Nós não vemos, mas cremos que vai acontecer. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Acreditamos que vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Vai acontecer, diga comigo, repita: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aplauda Jesus, porque vai acontecer. Aleluia. Tenha fé. Seja obediente à palavra. Não desista. Porque Deus é Deus, Ele honra os seus filhos. Eu preguei isso aqui na sexta-feira para os homens. Que Deus honra aqueles que confiam nele. Deus vai te honrar, Deus tem nos honrado e vai continuar nos honrando. Porque nós somos filhos de Deus. O que Jesus tem preparado para você, preste atenção nessa frase. O que Jesus tem preparado para você, guarde isso no seu coração. O que Jesus tem preparado, o que Ele tem para você, já está preparado. O que Ele tem para você já está preparado. Amém? O que Ele tem para você, para mim, para minha casa, para sua casa, já está preparado. Basta apenas nós continuarmos. Mas é pouco. Mas vamos continuar. Porque Deus, Ele transforma um pouco em muito. No versículo 15, 16. Olha a matemática de Deus, como a matemática de Deus, como Deus trabalha. Versículo 15, 16. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. 17, 15. De 1 Reis. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, profeta. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. Digam amém. A farinha da panela não acabou, e o azeite da jarra não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada pelo profeta Elias. O que Deus tem para você já está preparado. Então a matemática de Deus é obediência mais fé igual provisão de Deus. Obediência mais fé igual milagre. O Senhor nos mostra através dessa mulher que Ele deseja realizar coisas grandes nas nossas vidas. É necessário que venhamos acreditar na Sua palavra e colocar a nossa fé em ação. Se coloque de pé. Eu quero terminar com essa frase. Eu não sei qual o seu deserto. Quero olhar para aquela câmera e dizer para aqueles que estão em casa também. Eu não sei qual é o seu deserto. Mas eu sei
que Deus está enviando provisão para cada um de nós. Para nós aqui e para você que está na sua casa. E que ouvir essa mensagem. Creia, em nome de Jesus Cristo. Há uma provisão de Deus chegando. Quantos creem, digam amém? Amém. Ministério de Louvor, está aqui já, chegando. Eles vão ministrar um louvor. Uma parte, né, do ministério está chegando, né? Os demais vão chegar. Eles vão ministrar mais um louvor. E eu quero orar com vocês. Amém? Enquanto eles se posicionam aqui à frente, eu comecei a mensagem. Eu não sou muito disso, mas hoje, me perdoe. Alguns não gostam de virar para o lado. Deixa eu quietinho aqui, pastor. Estou tão assim, tão para baixo, tão assim. Apenas eu quero só ouvir, só quero ouvir hoje. Não é assim? Tem dia que a gente chega na igreja dessa forma? Mas eu quero que você seja mais uma vez profeta para esse irmão, para essa irmã que está ao seu lado. No momento que você tomar a decisão de liberar essa palavra, o Senhor vai trabalhar na sua vida, pode ter certeza. Diga então para ele, para ela, olha, há uma provisão de Deus chegando para a sua vida. Profetiza. Há uma provisão de Deus chegando para a sua vida. Em nome de Jesus. Libera essa palavra, creia. Há uma provisão de Deus chegando. Há uma provisão de Deus chegando. Aleluia. Pode glorificar, irmãos. Pode adorar o Senhor. Há uma provisão. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Declare: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Adore, adore. com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou
Deus. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, toda honra, toda glória te damos. Tu és o Deus provedor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Por tudo quanto o Senhor ministrou ao nosso coração, o coração da tua igreja. Fomos desafiados pela tua palavra a perseverarmos na fé. Tomamos como exemplo o texto dessa mulher, o texto que relatou, que relata, ó Deus, a história de Elias, e de como o Senhor foi com ele, de como o Senhor usou o teu servo, e fala da provisão do Senhor sobre a vida dele, não só sobre a vida do teu servo, mas também sobre o milagre que o Senhor realizou na vida da viúva e do seu filho. Senhor, há uma provisão para o teu povo nessa noite. Assim como o Senhor usou o profeta para direcionar uma palavra àquela mulher, e ela, entre a razão humana e a fé, ela decidiu pela fé, Senhor, a tomar posse, a trocar do pouco que era visível. Ela decidiu colocar o pouco que ela tinha, que era visível, através da fé, acreditar no invisível do Senhor, no sobrenatural do Senhor, no milagre do Senhor para a vida dela, e na sua matemática, Senhor, na obediência, mas a fé, o milagre do Senhor aconteceu na vida dela, na casa e na família dela. E nessa noite, como homem de Deus desse altar, eu quero também, Senhor, profetizar um tempo de provisão para a tua igreja, um tempo de milagres, um tempo de refrigério. Diga amém, igreja. Um tempo de bonança, digam amém, da parte do Senhor para a sua vida. Apenas creia, apenas obedeça. Ah, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é poderosa na vida daqueles que a exercem, na vida daqueles que a praticam, e nós praticamos a tua palavra. Visite a casa, visite a família de cada um dos teus filhos da Vitória. Senhor, se portas têm sido fechadas, eu profetizo portas abertas. Diga amém. Aqui, meu irmão, é em todas as áreas que eu profetizo sobre a sua vida. Talvez é no seu casamento que não está bem, talvez é o filho, é a filha, é os relacionamentos que não está bem. É isso que eu profetizo nessa hora. Se você recebe, diga amém. Diga: eu recebo o milagre do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia.